A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mais um Desperta Crente. Receba esta palavra no poderoso nome de Jesus. Nós estamos na epístola de Tito, que Paulo escreveu a Tito. Eu ainda estou com a primeira epístola, segunda epístola. É tanta primeira epístola, é tanta segunda epístola, que a gente vai falar com primeiro e segundo na mente, né? Mas nós estamos na epístola de Tito, que Paulo escreve, né? Quem é Tito? É um homem maduro na fé, né? É um homem que se converte já adulto, um homem discipulado, ensinado pelo apóstolo Paulo. Paulo vai falar com ele da mesma forma que falou com Timóteo, né? Meu filho na fé, meu verdadeiro filho na fé. Falei sobre isso no primeiro vídeo que a gente gravamos para iniciar aqui a epístola, né? Porque haveria muitos falsos, tinha muitos falsos ali que usavam o nome de Paulo, né? Que usavam a sabedoria, a graça, né? A autoridade, a unção que Deus deu a Paulo, né? O nome que Paulo tinha. Claro, tem os perseguidores. Todo cristão verdadeiro vai ter perseguidor. Todo cristão verdadeiro vai ter caluniador, vai ter opositores. Então tinha os opositores contra Paulo, tinha os caluniadores, mas tinha as pessoas que sabiam quem era Paulo, que conheciam o ministério de Paulo, que sabia que era um homem que andava com Deus, um homem que verdadeiramente renunciava. Porque os verdadeiros conhecem os verdadeiros, os santos conhecem os santos. Então quem é Tito? Tito é um homem que ele se converte já adulto, né? Ele se torna um homem muito maduro na fé, um homem ensinado pelo apóstolo Paulo. Paulo dá essa missão a ele, para ele voltar ali para Creta, onde estão ali alguns irmãos em Cristo cretenses que estão ali, porque esta igreja foi fundada, alguns historiadores, né, biblistas, estudiosos da palavra do Senhor, vai falar que essa igreja foi fundada ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, porque ali, quando o Espírito desce, enche, né, a igreja, toma Pedro ali, Pedro prega ali, e as pessoas escutam a falar nas suas próprias línguas. Então ali tinha línguas de todas as nações ali naquele tempo. Então ali no meio tinha cretenses ali, né, que é da região da Grécia. Então tinha cretenses ali que ouviram a palavra, se converteram ao Senhor Jesus Cristo e foram para Creta, e ali fundou essa igreja. Então ali tinha irmãos, né, convertidos ao Senhor, servos do Senhor de verdade. Só que assim como nas outras igrejas, estava infiltrando também ali os falsos líderes, o judaísmo, pessoas que tinham se convertido a Jesus, mas estavam indo de igreja em igreja, falando que os irmãos tinham que guardar a lei, tinham que fazer a circuncisão, tinham que guardar a lei de Moisés. Então estava distorcendo aquilo que o apóstolo Paulo e outros apóstolos e os líderes da igreja ensinavam, né? Aqueles homens ali aptos, preparados para ensinar a verdade do Senhor. Então o Senhor Paulo manda Tito, né, envia Tito para Creta, para chegar ali, para ele ajudar os irmãos que já estavam ali, para ajudar a liderança que estava ali e colocar em ordem o que faltava, né, ser colocado em ordem ali. Então este homem vai, porque é um homem maduro, um homem preparado, um homem instruído, um homem que sabe o que quer. Então ele vai ali ajudar esta igreja e levantar mais obreiros para a obra do Senhor, e levantar mais discípulos para a obra do Senhor. E ele volta para ali com uma função, que é de colocar no lugar aquilo que está fora e levantar homens de Deus para ajudar na obra do Senhor. Então, vamos orar muito, 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 muito para que o Senhor levante homens de Deus e mulheres de Deus para esse tempo, irmãos. Precisa-se de verdadeiros adoradores, precisa-se de verdadeiros líderes, de verdadeiros servos. Então, ore para que o Senhor converta os corações de verdade. Nós estamos vendo muitas coisas acontecer, mas não é para a gente desanimar, não. É para a gente dobrar as orações por essa liderança santa, uma liderança preparada que tem, né, para que o Senhor levante mais no nome de Jesus. Nós paramos no verso 10, né? E agora nós vamos entrar no verso 11 e vamos fazer uma oração no nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar. Eu quero bendizer o teu nome neste momento, glorificando e exaltando a ti, porque o Senhor é fiel. Pai, nós somos falhos, nós fracassamos muitas vezes, nós erramos, com as nossas atitudes nós também falhamos, mas nós sabemos que Tu é Deus misericordioso, que Tu és Deus fiel, que Tu é Deus poderoso. Tu és Deus, ó Pai, que não nos chama segundo a visão do homem, mas Senhor nos chama porque o Senhor conhece o coração e a intenção. E eu entrego neste momento a intenção do meu coração, Senhor, os meus pensamentos ao Senhor e a vida dos meus irmãos que estão ouvindo agora, Senhor, que estão aqui junto comigo nesse áudio, nesse vídeo. E eu te peço no nome de Jesus, alcança os teus servos para a glória do teu nome. Amém. Vamos lá. Verso 11, né? Eu falei sobre
o verso 10, a gente terminamos aqui no verso 10, falando sobre a insubmissão dessas pessoas, que não passam de pessoas tagarelas, que somente falam, mas não têm atitudes, não têm ações, pessoas ludibriosas, que são pessoas enganadoras, que ensinam e levam as pessoas a crer e acreditar no seu engano. Então são pessoas ludibriosas, né, que andam ludibriando as pessoas, enganando as pessoas, trazendo o engano e apresentando como se fosse mentira. É isso que estava acontecendo. E Paulo vai ensinar, enviar essa carta para Tito e exortar e encorajar a Tito para ele se opor contra esses falsos líderes, contra o que estava acontecendo ali na igreja. Então no verso 11 nós iremos entrar e Paulo escreve assim: é necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Olha só, Paulo está dizendo, é necessário os calar, é necessário fazê-los calar, fazer com que eles calem a boca, fazer com que eles fechem a boca. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, é necessário amordaçar. No grego, né, na tradução grega, se procurar pelo grego, você vai ver que Paulo está dizendo, é necessário amordaçar a boca deles, acalar a boca deles. Paulo está chamando esses homens de cães ferozes. Cães ferozes. Aí quando você vai para Apocalipse no capítulo 22, você vai ver o Senhor falar que de fora ficarão os cães. Quem são esses cães? Os cães são os falsos obreiros. Os cães são os mentirosos. Os cães são esses ludibriadores aqui. Os cães são os falsos obreiros que distorcem a palavra, distorcem a verdade, pregam somente por ganância, por cobiça e transformam casas inteiras, né? Muitas vezes destroem uma igreja, chega ao ponto de fechar a porta de uma igreja, chega ao ponto de dividir uma igreja, acabar ministério, matar a vida espiritual de um pastor. Esses cães, essas pessoas ludibriosas que são aptas para fazer isso, para destruir, essas pessoas conseguem entrar no ambiente e destruir aquele ambiente. Então Paulo está dizendo que ele consegue destruir uma casa inteira. Consegue destruir uma casa inteira, transtornam, trazer o que? Transtorno, trazer discussão, trazer problemas, trazer brigas, trazer divisões dentro de uma casa, transtornos, coisas que vai tirar a tua paz, que tira a mente da pessoa do lugar, que a pessoa não consegue ter equilíbrio, que a pessoa não consegue estar bem no ambiente. Quando você está transtornado com alguma situação, você não consegue ler, você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue fazer as coisas direito. Coisas mais simples do teu dia a dia, que é lavar prato, né? Eu que sou dona de casa, né? Você que é dona de casa, que me ouve, que tá aí, é lavar um prato, varrer uma casa, lavar uma roupa. Quando a pessoa está transtornada com algo, ela não consegue fazer nada, porque a mente dessa pessoa está fora de si. Ela não consegue parar a mente dela, equilibrar a mente dela em um só lugar. Então uma pessoa transtornada, ela fica uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem equilíbrio, e essas pessoas vêm para isso, para tentar tirar o equilíbrio, né, dos servos do Senhor, para trazer a divisão, pregando o que não convém. O que eles pregavam que não convém? Pregavam fábulas, pregavam lendas, pregavam heresias, pregavam mentira, distorcia a verdade pela mentira, né? Porque a gente sabe que o ser humano, ele tem a descendência caída. O ser humano, ele tende a puxar para a carne, ele tende a puxar para o pecado. Não existe, irmão. A gente vivemos um tempo e passamos um tempo aprendendo que a gente é forte, 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 forte. Não, irmãos. A gente só é forte quando tem Jesus. A gente só consegue fugir do pecado quando a gente confessa a nossa fraqueza para Jesus. Porque quando você confessa a sua dependência, a sua debilidade, a sua necessidade de Jesus, você precisa dele, é ele que te dá força para você suportar e vencer o pecado. E aí você tem uma vida constante de oração, uma vida constante de leitura da palavra, uma vida constante de renúncia. Você abre mão de tudo que Deus te pede por amor a Jesus. Então você tem força para suportar e fugir do pecado. Quando José esteve ali perante o pecado, quando José esteve ali na oportunidade de cair no adultério com a mulher de Potifar, o que ele fez? Ele fugiu, ele correu, largou até a capa. Então, às vezes, a gente tem que fugir do pecado, correr do pecado. Por quê? Porque a gente não é forte, irmãos. A gente não é forte o suficiente. Eu vejo pessoas desafiar demônio, eu vejo pessoas falar tantas barbaridades, tantas coisas, que a gente para pensar e fala, meu Deus, às vezes a gente parece, nós, ser humano, que não temos mesmo o equilíbrio emocional se nós não tivermos ligados, enraizados em Cristo. São muitas coisas que nós cometemos que nós somos falhos. Então Paulo está dizendo, amordaça a boca desse povo, cala eles, cala eles.
Só que o problema é que muitas vezes a gente gosta de ouvir esses hereges. A gente gosta de ouvir esses falsos profetas. Gosta de sentar, gosta de aprender aquilo que está fora da palavra. Por quê? Porque a gente não quer renunciar. Há pessoas que não aceitam a verdade. Há pessoas que não aceitam. Não vamos falar sobre isso aqui. Eu vou ler um verso para você, olha só. O verso 12, eu vou ler aqui para mim dar continuidade no que a gente está falando aqui no verso 11, que são pessoas que trazem transtorno, são pessoas que trazem, que pregam engano, que pregam o que não convém, pregam o que não está na Bíblia, né? Pessoas que têm a sua própria teologia mental. Então o verso 12 está dizendo assim, ó, um dos seus próprios profetas declara, os cretenses não, presta atenção, um dos seus próprios profetas declarou, os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Olha, quem vai falar isso aqui é um antepassado deles, que eles respeitavam, era um pensador, né? Um poeta naquele tempo, que para eles tinha muito respeito. E esse homem vai falar a característica moral dos cretenses. Esse era as pessoas de Creta. Esse era a população de Creta. Pessoas mentirosas, malignas, glutões, preguiçosos. Pessoas que não estavam preocupadas. Aí Paulo vai escrever no verso 13. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda severidade. Para que se submetam a uma só fé. Aleluia, sadia. Aí Paulo ainda acrescenta, a uma só fé sadia. Paulo está dizendo, esse testemunho que esse filósofo, que esse poeta, né, que esse pensador escreveu sobre os cretenses é verdade. Essa é a característica moral desse povo. Olha o tipo de pessoas que Tito foi lidar. Tito foi ensinar esse tipo de pessoas. Você está entendendo, irmão? O líder tem que estar preparado, porque são esses tipos de pessoas que muitas vezes os líderes vai se dar. Pessoas mentirosas, pessoas glutonas, pessoas malignas. Sabe o que é uma pessoa maligna? É uma pessoa que trama e faz maldade ao outro. Tem prazer em ver a maldade na vida de alguém. Tem prazer em ver alguém perder. Tem prazer em ver alguém sofrer. Isso é que é uma pessoa maligna. Uma pessoa maligna, ela projeta o mal. Ela não tem temor de Deus. Ela está até dizendo o nome do Senhor, mas não vive o Senhor que ela fala o nome. Olha só o que Paulo fala no verso 14 e no verso 15. Eu vou ler o 14 e o 15 para mim entrar aqui no assunto que eu quero entrar. Olha o que ele fala, ó. Não dando ouvidos a fábulas judaicas. Isso aqui ele está falando para os judaístas, que estava entrando ali e distorcendo a verdade. Nem a mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, olha só, para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, meu Deus do céu, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Meu Pai do céu. Uma pessoa pura ouve o evangelho e recebe o evangelho de Jesus Cristo. Uma pessoa pura recebe a palavra de Deus e não murmura contra ela, mas procura em si onde está o erro para poder se limpar. Uma pessoa pura. Agora, meu irmão, um cretense que tem muito dentro da igreja hoje, ele vai fazer o que? Ele vai ouvir a palavra, como o coração dele é corrompido e ele é um descrente, ele vai colocar, porém, na palavra. Ele vai dizer que não recebe uma palavra de exortação. Vai dizer que não gosta de ouvir o irmão porque o irmão prega duro. Eu não gosto daquele irmão porque o irmão prega duro. Eu não gosto daquele irmão porque bate na igreja. Eu não gosto daquele irmão porque é da forma que ele prega. Eu não gosto daquele irmão. Então, por quê? Porque é um descrente. É um descrente e não acredita na palavra. Quem rejeita a palavra nunca foi servo de Deus. Quem rejeita a palavra nunca foi crente. Então, Paulo está dando a característica desses homens, cães ferozes. Pessoas malignas, pessoas glutões, preguiçosos, pessoas, não tem aqueles que ficam só de pedindo Pix? Agora a moda é Pix, né? Agora a moda é Pix, então agora só vai te pedindo Pix. Pix daqui, esses preguiçosos que não querem trabalhar, mas querem tirar proveito da obra de Deus, querem tirar proveito da casa do Senhor e ficam aí pra cima e pra baixo com preguiça de trabalhar, de buscar o pão de cada dia. Muita gente não gosta da forma que Deus me usa, mas eu não me preocupo quando as pessoas não gostam da forma que Deus me usa, porque, meu irmão, eu vim pregar a palavra de Deus como ela é, não distorcer como muitos hereges, falsos profetas têm feito, porque o meu galardão não está aqui, meu galardão está na glória. Nós estamos vivendo num tempo de movimento gospel, aonde a gente já ouviu pessoas falar aí na rede social que pregar a palavra não dá like, que pregar a palavra não atrai seguidor, que pregar a palavra não tem
dinheiro, cash entrando na conta, né? Mas quando a gente prega a verdade, a gente não tem muito seguidor. Eu não vim buscar seguidor humano, eu vim pregar a palavra como ela é, porque esses que estão recebendo o seu galardão na terra, eles já receberam aqui na terra o que eles vieram buscar. Se querem holoforte na terra, já tem o holoforte da terra. Se querem o dinheiro da terra, já tem o dinheiro da terra. Mas quem busca o céu entende, o meu tesouro não está aqui, o meu tesouro está no céu, porque lá a ferrugem não come, o ladrão não rouba e a traça não destrói. Agora aqui na terra, o tesouro que juntar é destruído aqui na terra. Então Paulo está dizendo a característica dessas pessoas, e nós estamos vivendo nesse tempo onde essa característica desses crentenses aqui, que Paulo está dizendo, é o que mais tem hoje. Paulo está falando a característica de crentenses há mais de 2000 anos atrás. Paulo está falando lá. E nós estamos vendo viver hoje aqui. Então se lá já tinha, imagine hoje, irmãos. Então não é pra gente olhar para Jesus, não é pra gente olhar para os remanescentes, para os verdadeiros, para a igreja do Senhor Jesus. Dá a mão aos nossos irmãos que querem morar no céu. Dá a mão à nossa liderança santa, pura, que tem propósito com a palavra de Deus, que tem propósito. Eu louvo a Deus porque a igreja que eu congrego, o meu pastor é um pastor bíblico. Eu louvo a Deus porque o ministério que eu estou é um pastor bíblico. Toda terça culto de ensino, ele ensina dentro da palavra. Ele fala na palavra, meu irmão, não aprende quem não quer, porque a palavra está sendo pregada. Por mais que muitos templos tenham tirado a palavra e colocado só louvor, revelação, mas tem igreja verdadeira onde tem Bíblia, palavra. Não existe dizer que não tem hoje tempo. Tem sim. Tem lugares que vive a palavra, que prega a palavra, homens santos, homens levantados pelo próprio Deus, homens com essas características aqui, que Paulo vai dar a Timóteo, tem que ser homem santo. Então nós precisamos entender que a gente não pode, porque de um julgar a todos, a gente tem mania de generalizar tudo. E não podemos fazer isso. Pessoas que não são crentes, são descrentes. Essas pessoas, elas não têm nada de puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles já é pervertida. Meu irmão, a razão deles é pervertida. Eles vão contra tudo que é santo. Tudo que é santo eles vão contra. Tudo que é verdadeiro eles vão contra. Tudo que é da verdade eles vão contra. Por quê? Eles são pervertidos. São pessoas pervertidas que apoiam, praticam e amam o pecado. Só que muitas dessas pessoas se vestem de crente e fica na igreja. Fica lá dentro. Mas é necessário essas pessoas lá dentro para me ensinar a ser verdadeira. Porque quando eu vejo a vida de alguém que está brincando, eu quero botar minha vida em santidade. Eu quero colocar minha vida mais ainda no altar. E não importa o que tiver que fazer, o que eu tiver que renunciar para mim viver uma vida santa com o Senhor e para mim morar no céu. Porque até então, não é aqui na terra que nós recebemos o galardão. Vejo pessoas falar, no dia do arrebatamento, eu quero ver a cara de muitos. Eu quero ver a cara de ninguém, meu irmão. Quem quiser ficar vendo a cara do povo, fica aí vendo. Eu quero ver a cara de ninguém, eu quero é subir. Quem quer ficar aqui para ver a cara de quem subiu e quem não subiu, vai ficar aqui. Você acha que eu vou querer ficar aqui para mim olhar para a cara da irmã que me perseguia? Você acha que eu vou querer ficar aqui para olhar para a cara do irmão que não levou a sério o evangelho? Sendo que a palavra está sendo pregada em todo quanto é lugar, e agora com a rede social não tem como dizer que não tem verdadeiros pregando. Tem. Na rede social tem, na igreja tem, na rua tem, todo lugar tem gente pregando a palavra do Senhor. Basta a gente querer dar ouvido. A Bíblia está aqui. Ela ainda não foi proibida. Vai chegar o tempo que ela vai ser, mas ela não foi proibida. Então está aqui. Eu posso ter acesso a ela, se eu quiser. Mas se eu não quiser, e aí? Paulo está dizendo, essas pessoas têm a mente corrompida, são descrentes, não acreditam na verdade, têm a mente pervertida. Eles afirmam que conhecem a Deus, verso 16, tá? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer obra. Acabou. Com a boca eu falo que as minhas ações é diferente, então eu estou desqualificada para qualquer obra. Para qualquer obra. Por quê? Eu dou aula no EBD junto com a minha outra irmã, uma bênção do Senhor, irmã Gemina. Eu sempre falo com as irmãs, nos ensinos que a gente passa lá, pela misericórdia que a gente aprende para ensinar, que eu sempre falo, quando você quiser ver a vida de um cristão verdadeiro, de um líder, olha a vida dele. Porque a minha vida como líder tem que ser exemplo para aqueles que estão sendo liderados. Se a minha vida não for exemplo, em quem essas pessoas vai acreditar? Porque, claro, primeiramente nós vamos seguir os passos de Jesus, com certeza, sem dúvida, é os passos de Jesus que a gente segue. Mas a gente olha para a liderança, não tem como não olhar para a liderança. Tem como, não existe não olhar para a liderança. Eu vou olhar para o meu pastor, sempre eu vou olhar para minhas irmãs, para minha líder do ciclo de oração, sempre eu vou olhar. Por quê? Porque eu tenho que ser exemplo. Porque eu não posso cobrar aquilo que eu não faço. Eu não posso cobrar aquilo que eu não sou. Então o líder ele tem que estar apropriado.
Ele tem que ser subordinado, não insubordinado. E o que a gente vê hoje é isso. Pessoas insubordinadas, pessoas que não obedecem, pessoas que com a boca falam uma coisa, mas com as atitudes são outra. Pessoas abomináveis, desqualificadas para a obra. Mas muitas vezes as pessoas desqualificadas estão lá, estão na cadeira, estão liderando, estão ensinando aquilo que não aprendeu. Então são coisas que as pessoas hoje não querem ouvir. Pessoas não querem sentar para aprender, não conhecem nem um pouco a palavra do Senhor. Né? Claro que a vida nossa vai ser conhecer o Senhor. Quanto mais a gente aprender, mais conhecimento a gente deve buscar, porque a vida do cristão é conhecer a Deus e buscar o Senhor com profundidade. Então a gente precisa entender, afirmar com uma boca é uma coisa, agora viver no seu dia a dia é outra. E é o que essas pessoas estão fazendo. Eles afirmam, mas não vivem. Então o que Paulo está dizendo para Tito? Observa o que eles falam e depois você observa a vida. Não levanta antes de você ter confirmação de quem eles são. Então, irmãos, se hoje muitas lideranças começar a praticar isso aqui, é menos escândalo na igreja. É menos escândalo na igreja, é menos bagunça, é menos pessoas desanimando da fé, desistindo da caminhada, é menos pessoas desistindo de crer, é menos pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na tua casa e na tua família. Nós encerramos o capítulo 1, amanhã voltamos no capítulo 2 e eu irei orar agora no nome de Jesus e nós iremos encerrar, porque eu creio que o Senhor é fiel e o Senhor tem abrido a sua mente. Ore e leia o capítulo 2 para a gente estar ligadinho na mesma ligação, amém? Vamos orar então pela nossa liderança. Quero continuar orando pela nossa liderança. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, a minha vida neste momento e a vida de cada liderança, Senhor. Senhor, esses homens que serão levantados ainda, esses homens que serão instruídos na Tua palavra, esses homens, Senhor, que serão aprender, Pai, a sã doutrina, a verdade da Tua palavra para ensinar para o Teu povo. Levanta homens santos, comprometidos com a Tua obra, Senhor, que o Senhor continue, Pai, encher eles do Teu Espírito, encher eles da Tua verdade, do fogo da Tua verdade. Senhor, se tem alguém aqui, Pai, que está sendo levantado, está me ouvindo aqui, levanta ele, Pai, sustenta ele, fortaleça ele, dá graça, dá ousadia, dá discernimento de espírito, dá unção dobrada, ajuda essa liderança, Pai, nos ajuda a ensinar, Pai, conforme a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, que a Tua misericórdia alcance a cada um, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, dá o like, compartilha, comenta. Seja bem-vindo a este canal no nome de Jesus e desperta crente no nome de Jesus.